Obrigado. Espero que estejam todos bem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de nós estarmos juntos aqui, podendo estudar o Evangelho e poder seguir, as nossas caminhadas evolutivas neste mês que nós estamos fazendo as nossas reflexões, porque eu até vi um comentário na internet, uma pessoa falando assim, o ano 2000, o que, que a gente pode dizer sobre o ano 2020? O que, que a gente pode dizer sobre ele, né? E aí um disse assim, olha, eu acho que simplesmente uau! Porque realmente foi o ano, né? De muitas surpresas, essa pandemia pegou todo mundo, né? O que, que nós não imaginávamos. E aí de vez em quando alguém brinca assim que Raul Seixas é um profeta, e eu acredito, porque ele tem aquela música, o dia em que a Terra parou, e a Terra parou, né? Nós podemos observar isso, né? Mas nós sabemos que tudo tem a mão de Deus. A gente, conforme a gente vai deixando a religiosidade chegar até nós, nós vamos acreditando nisso e nós vamos tirando as nossas dúvidas, porque fé é sinônimo de viver e dúvidas, principalmente em respeito a Deus e a todas as coisas, é sinônimo de sofrer. Mas eu vou finalizar, apesar que eu já falei tanto desse capítulo, não é? Que é o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Mas mesmo assim, então, eu vou fazer uma espécie de epílogo, uma finalização do capítulo, pegando um pouco mais na ideia dos mundos regeneradores, para nós que ainda temos dúvidas a respeito de como são esses mundos. Porque já tem um bom tempo que todos nós que estamos na religiosidade, principalmente na doutrina espírita, se fala muito dessa transição. E muitos ficam perguntando, mas o que é isso? Que transição é essa, né? O que vai acontecer? Aí vem aquela coisa do planeta X, planeta Chupão, entre tantos outros, né? Que nós temos visto histórias dizendo que vai aproximar da Terra, etc., que esse que será o momento de transição. Mas na realidade, nós sabemos que na doutrina espírita, pelo menos o que ela nos ensina e o que também nós acreditamos, perante o que nós estamos vendo, perante o que nós já sentimos da história, já estudamos a história, sabemos como era antes, sabemos como que estamos agora e podemos também imaginar como será mais à frente. Porque até o mais ignorante, ele percebe que a Terra está mudando, sim, em todos os sentidos. E principalmente no intelectual, este é o primeiro. Mas nós podemos ver que também no moral. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo de que antes nós tínhamos os coliseus, nos quais então nós tínhamos gladiadores empunhando as suas espadas e lutando uns com os outros para agradar todo um público. E hoje, quais que são as nossas arenas? Na maior parte das vezes são o quê? Os campos de futebol e de todos os outros esportes que nós conhecemos. Antes então se usavam espadas, hoje se usam bolas, se usam arcos, instrumentos esportivos. Então eu gosto muito do esporte tênis de mesa, né? Por exemplo, hoje como que nós nos digladiamos? É um do outro lado com a sua raquete, eu do lado de cá com a minha raquete. O máximo que pode acontecer é um acertar uma bolada no outro, né? E às vezes aquela bolinha dói pra caramba. Mas é o mínimo que pode acontecer nos tempos atuais. Apesar que nós podemos ver que ainda tem muita ignorância, ainda tem muita guerra, ainda tem muitas pessoas que fazem coisas grotescas, né? Mas paciência, nós sabemos que faz parte do processo. Nós sabemos que o espírito ele é imortal, ele não morre, que a vida continua. Mas o que acontece? Acontece que nós vamos caminhando nessa terra e aí com o tempo nós vamos sentindo um pouquinho. Isso aqui esse barulhinho que está fazendo deve ser uma ligação no meu celular. Espera aí, deixa eu cancelar ela. Não, mas aqui não está mostrando não. Parece que não é aqui. Tá, mas tudo bem.
som parece que está mais baixo, né? Agora melhorou. Normalizou? Sim. Posso continuar? Estão me escutando bem agora? Coisa boa. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, até para os mais pessimistas, nós podemos ver que sim, está havendo uma evolução, está havendo uma transformação. Apesar que os escândalos estão vindo ainda na Terra, mas como disse o Cristo, né? Ai daquele de quem veio o escândalo, e nós sabemos que a lei da reencarnação, a lei do progresso, vem e nos corrige. Não tem como, né? Nós passarmos disso. Nós temos aí as literaturas espíritas de Chico Xavier, André Luiz, né? Entre outros, como lá, como que chama? Há 2000 anos, 50 anos depois, e Renúncia, Ave Cristo, e aqueles livros vão nos mostrando que a reencarnação vai fazendo jus ao que nós estudamos sobre ela, que ela vai conseguindo fazer com que o espírito vivifique, o verbo vai vindo e vai matando, né? A nossa ignorância vai nos matando com o tempo. Mas é bom e interessante também observar que que o verbo e as ações que nós praticamos durante o tempo, que vai também matando o físico devido à nossa ignorância, também vai matando o orgulho, também vai matando o nosso egoísmo, vai matando os nossos ciúmes, vai matando também essa coisa que nós temos de ainda estarmos apegados às coisas do mundo. Tá? O materialismo também ele vai morrendo. E isso é muito bom, porque nós vamos vivificando e a cada existência melhorando, deixando para trás tudo que fazemos, parte do que fazemos de errado. Então cada reencarnação ela vai nos trazendo novas perspectivas, novos aprendizados. Nós ainda vamos tendo alguns resquícios de erros do passado, mas a gente vai conseguindo se desvencilhar. E então, aqui neste capítulo, falando dos mundos regeneradores, essa transição, o que é isso, né? Nós estamos em um mundo de provas e expiações, de misérias e decepções, entre tantas outras aflições que nós sentimos, nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que isso advém da ignorância do espírito. É por isso que ele não só prova, que ele não só passa por provações, apesar que expiações também são provações, né? Mas ele não passa só exatamente por provações ali. Ele ainda vem um outro tipo de provação, num caráter extra, digamos assim, que são as expiações, que são mais doloridos. Porém, essas expiações têm a ver justamente com os excessos que nós temos, tanto nessa existência quanto nas existências do passado. Então as nossas expiações, que são essas dores extremas que passamos, dificuldades que muitas vezes não sabemos a resposta, como saná-las, e nós vamos convivendo com elas, né, desde as mais fáceis, as mais difíceis, as extremas, que trazem dores, calafrios e choros quase que todos os dias. Nós sabemos que isso quem busca somos nós mesmos. Nós mesmos que, com as nossas mãos, com a nossa mente, com o nosso egoísmo, com a nossa arrogância e principalmente com o nosso orgulho, nós saímos então prejudicando os outros, nós saímos então achando que somos donos dos outros, das coisas, né, dos poderes temporais, e nós vamos aprendendo que não é assim. E o mundo regenerador, ele é um mundo no qual o caráter expiação ele sai fora. Os espíritos que vão caminhar para o mundo de regeneração, quando chegarem lá, só terão provações. As expiações vão terminar neste mundo. Então, enquanto nós que estamos caminhando nessa terra, enquanto praticamente toda a terra não se dar a mão, não sanar as suas dívidas que temos, nós ainda não vamos chegar no mundo de regeneração. E muitos vão dizer assim, e aqueles que porventura não querem melhorar, não querem, então, de alguma maneira, parar de fazer o mal ao outro, de sair da sua ignorância e rebeldia, como que vão ficar estes? Bem, estes vão continuar estudando sim, mas como para chegar em um mundo de regeneração, para estes vai demorar um pouco mais, e para que estes não atrapalhem a maioria, tal qual aconteceu com Capela também, o mundo estava, eu acredito que, eu preciso estudar um pouco mais sobre Capela, mas eu acredito que eles já estavam num patamar de mundo feliz, né? E tinha alguns espíritos lá
que não estavam condizendo com essa ideia, que estavam prejudicando então o planeta, aí eles foram então mandados para a Terra. A mesma coisa será com aqueles que não querem se regenerar, que não querem melhorar. Eles vão então para um outro planeta. Este vai seguir o seu caminho, esse vai então, né, se regenerar. E em mundos regeneradores, o bem vai superando o mal. Porque em um mundo de provas e expiações, o mal ainda vence, o mal ele está, digamos assim, a 60%, 70%, enquanto o bem tem seus tímidos 30% lá, quase chegando aos 40%. É uma ideia minha, né, isso aí. Mas por quê? Porque o bem nessa terra ele ainda é muito tímido. Mas no mundo de provas e expiações, de regeneração, ele ganha força. Então ele começa a superar a maldade. A maior parte das maldades vão ficando só no pensamento, né? Por isso que nós ainda temos vicissitudes nesses mundos, por isso que nós ainda temos provações nestes mundos, mas não mais em caráter de expiação. Porque a maior parte das maldades que nós temos neste mundo está só no pensamento. Na maior parte das vezes eles são freados, né? E isso é muito bom, a gente começar a compreender essa ideia. Então a progressão dos mundos ela é feita, ela acontece e nós sentimos isso. Tanto que se nós formos observar, como eu disse na história, como nós éramos antes. Podemos observar aqueles vídeos lá no YouTube de homens e mulheres das cavernas. E muitos de nós podemos perguntar assim, a Terra já foi assim? Né? Eu acredito que já, né? Que nós já fomos daquele jeito. Mas com o Espírito vivificando, nós chegamos ao que estamos hoje. E aí vamos chegar a mundos regeneradores, que este já está em transição para os mundos felizes. Se em mundos regeneradores nós ainda temos as nossas provações, as nossas vicissitudes, as nossas aflições medianas ainda, porque este ainda não é um mundo feliz, mas ele já está rumo à felicidade, transitando ali já para os mundos felizes. Então essa é a caminhada que todos nós devemos fazer e aceitar. Por isso que eu sempre fico frisando a necessidade da religiosidade para todos nós. Porque a religiosidade, esses estudos que nós fazemos, as nossas casas de orações, que é necessário a gente voltar, né, para que as pessoas possam voltar a essas casas. Porque nestes momentos de pandemia está faltando religiosidade e as pessoas muitas vezes se perdem. Elas vão no shopping, elas vão nos bares que nós estamos vendo aí, estão fazendo ainda muita aglomeração. E a religiosidade vai conscientizando a pessoa da situação que está ocorrendo à sua volta. Então é preciso que, mesmo com essa pandemia, nós voltemos às casas de oração. É preciso. Por quê? Porque eu também acredito que essa pandemia ela não vai acabar assim. Nós vamos ter de conviver com ela, como nós convivemos com as outras doenças que já passaram por essa terra até os tempos atuais. Aí, ó, tantas outras que nós sabemos que estão junto conosco e nós aprendemos a viver com elas, né? Por exemplo, tem muitas outras doenças que matam muito mais do que o Covid. Mas como ele está em evidência, então fica toda aquela coisa em cima, né? E aí muitos estados ainda fazendo aquela coisa de prender as pessoas em casa. Mas logo eles vão compreender que não adianta. Que nós vamos ter de ficar presos então para a eternidade. Porque não é assim. Nós vamos ter de aprender a conviver e tomar as medidas necessárias para essa convivência. Abrir as casas religiosas, abrir as casas espíritas e que nós possamos voltar e essa religiosidade ir domando em nós as nossas inquietudes. E então, eu separei aqui do livro O Espírito da Verdade. Este livro ele é magnífico, vale a pena o estudo. Tá? E ele sempre traz referências aos capítulos do Evangelho. E aqui então eu separei um item que condiz com o capítulo 3, que é Avisos da Criação. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva
revela ordem em cada pormenor. Na natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Em tudo existe a feição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições, sem recapitular movimentos. A terra desagregar-se-ia. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. Olha só que interessante. A fé construtiva não teme a adversidade e estamos no momento passando por uma adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. Olha só, isso aqui está chamando a nossa atenção para que o penhasco no momento, que aqui está dizendo que é o ponto de segurança no momento do dilúvio, é a fé. É a fé que faz com que nós estejamos num ponto seguro. É a fé que faz com que nós suportemos as inclemências da natureza e a ignorância do nosso semelhante. É a fé que faz com que suportemos também a nossa própria ignorância. Porque todos os dias nós ficamos aquela coisa, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. E aí nós vamos vendo que nós vamos repetindo as mesmas coisas. Mas é a fé em Deus, sabendo que estamos em uma escola e que Deus não é relapso para conosco, como muitos pais nos tempos atuais. Deus não bajula, Deus educa, Deus ensina, Deus diz sim e Deus também diz não. E Deus faz exatamente aquilo que o seu filho precisa para evoluir. Olha só, a obediência não dispensa a firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Mais uma vez comentando sobre a educação das crianças atualmente. As crianças atualmente elas não são submissas. Por que não são submissas? Porque não aprenderam a obedecer os seus pais. Ao contrário, aprenderam que os seus pais é um porto seguro na qual se consegue tudo. Então, se consegue tudo, não tem de ser submisso. Porém, o Cristo vem nos ensinar, nos dizer que alcançarão o reino dos céus, alcançarão a evolução, podemos dizer assim, aqueles que se assemelham às crianças. Mas as crianças de hoje já não servem como base, porque não são submissas. Então as crianças da época do Cristo servem, e também as crianças de um tempo atrás, que eram submissas aos seus pais, que obedeciam aos seus pais, consequentemente conseguiam um aprendizado melhor, porque, sendo submissas aos pais, os pais então tinham condições de ensinarem os seus filhos a serem fortes e suportarem as dificuldades que o mundo nos apresenta. Mas a partir do momento que os pais não ensinam os seus filhos a falharem de vez em quando também, a saberem o valor das coisas, a respeitar os mais velhos, a conseguirem as coisas por si mesmo, quando então terminam os recursos dos pais e esses filhos vão para o mundo, acontece o que nós estamos vendo que está acontecendo. A maior parte deles fracassando. A maior parte deles voltam correndo para a casa de seus pais e ficam lá até os seus pais ficarem velhinhos, né? Olha só. Então nós precisamos tomar cuidado com a educação de nossos filhos, porque são espíritos imortais, mas cheios de imperfeições, cheios de dívidas, cheios de excessos ainda, que nós precisamos ajudar eles. Como que nós ajudamos? Bem educando-os, desde o berço, até ali aquela parte que eles saem para o mundo, porque eles precisam sair para o mundo. Eles precisam constituir famílias, eles precisam então constituir a sua educação continuada, terem o seu lado profissional, terem as suas vidas, terem a sua evolução própria, particular. Né? Mas se não tem preparo para isso, se os pais não auxiliam, como que eles vão conseguir isso? E é por isso que está acontecendo então centenas de espíritos que estão voltando para o mundo espiritual fracassados, falidos, justamente porque não tiveram suporte, uma boa educação em sua infância e na sua adolescência. Chegam na fase madura então
fracassados, porque não deram conta da vida, não conseguiram suportar, então, a vida material. Vamos lá no livro. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o ser humano vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe, ao fim, a maior parte da água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta. Conquanto invisível, a onda de perfume, muita vez, nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será planície de amanhã. Então são com essas pequenas lições que nós estamos vendo aqui, esses pequenos textos, que muitas vezes poéticos, mas se nós formos então buscar a sua profundidade, vão trazer lições magníficas que vão nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Então é por isso que nós temos de agradecer e muito nessa terra por tudo isso que nós temos, por todo esse manancial de conteúdo que a espiritualidade manda para nós, para nos ajudar a superar essa onda de prazeres efêmeros nos quais nós ainda estamos tão apegados. Mas uma coisa nós temos certeza, nós sentimos isso. Os livros também nos trazem isso. E nós sabemos que nós já fomos antes pior do que somos hoje. E nós sentimos que hoje estamos melhores do que ontem. Então é uma bênção divina. Que possamos então orar e vigiar. Buscar a nossa religiosidade, sim. Buscar a nossa transformação, sim. Buscar auxiliar os nossos semelhantes. Buscar entender que a caridade, o auxílio ao nosso semelhante, a nossa transformação e também buscando transformar o meio no qual nós vivemos, vai matando com o tempo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, os nossos ciúmes, vai nos transformando, vai fazendo com que nos desapeguemos. Consequentemente, só do fato de nós estarmos mais espiritualizados já é sinônimo de felicidade. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos, estudando o Evangelho e podendo chegar a essas conclusões magníficas. E vou só fazer essa leitura final aqui de Platão, que está no Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros. Só mesmo o trechinho final do parágrafo. Seres humanos de fé, ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz. Ao trabalho, portanto, não para manter velhas fábulas e, de hoje em diante, sem crédito, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas relacionadas com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.